Quero falar sobre Deus e a sua bondade. Deus e a sua bondade. Eu não sei como que você se encontra hoje. Você que está aqui presente e você que está nos assistindo online. Mas essa palavra aqui é para todos aqueles que estão se sentindo bem, que sabem que são amados pelo Senhor, que sabem que são queridos pelo Senhor, mas também para aqueles que se sentem travados, para aquelas pessoas que se sentem talvez fracassado, talvez frio, talvez se sinta distante de Deus. Olha aqui para mim, escuta o que eu vou te dizer. Imagine que Deus está aqui, ó, e nós estamos aqui. Deus, Ele nunca sai dessa postura de Deus bondoso, de Deus que quer nos abençoar. Nós é que ficamos nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, por N motivos, Às vezes eu percebo que até mesmo alguns líderes, eu percebo que tem alguns líderes que estão até mesmo assim se escondendo de mim, eles ficam meio com medo de conversar comigo, achando que eu vou sentar. Se eu falar assim, ó, eu quero conversar contigo, rapaz, aí você não está entendendo, o cara fica com medo, porque ele está achando que eu vou cobrar ele sobre célula, sobre visitar, sobre isso, sobre aquilo. Irmãos, preste atenção e tenha paz no seu coração. Nós somos amados por Deus, nós conhecemos a bondade de Deus. E eu entendi que esse ano de 2020 é ano de descanso. Nós temos aqui uma leva de supervisores e de líderes de célula, de líderes de criança, de louvor, de tantas coisas, que vem trabalhando há anos e anos a fios. Pessoas que estavam cansadas, algumas deram até graças a Deus, não por esse coronavírus, mas por poder ter um tempo para ficar em casa. Então, escute o que eu vou te dizer. Sabe qual é a leitura que eu fiz desse ano? Que esse ano é um tempo que Deus me chamou para duas coisas. Para o secreto, para desenvolver um relacionamento com Ele, que não depende de correria. Porque tem muitas pessoas que estão muito empenhadas na obra de Deus, mas esqueceram do Deus da obra. Pessoas que estavam liderando, que estavam cantando, que estavam pregando, mas que não tinham tempo para estar com o Senhor, para desfrutar da presença dEle. E a segunda coisa, família. Irmãos, o índice de separação e de divórcio já era muito grande, antes de 2020. Mas em 2020, a coisa ficou muito acentuada. Sabe por quê? Porque as pessoas não tinham costume de conviver com a família. O marido saía de madrugada, chegava de noite, então o tempo para brigar com a mulher era pouco, o tempo para brigar com os meninos era pouco. E agora eu estou vendo aí até mesmo muitos artistas, muitas pessoas que já estão falando, ou separaram, ou falaram assim, não, eu vou separar, porque não aprenderam a conviver com a família. E relacionamento ele não é fácil, exige um jogo de cintura muito grande. Então, nós temos entendido isso, preste atenção, eu sei que eu sou amado, eu tenho pastores amigos meus que vão escutar isso aqui, que vão assistir, mas eu estou vendo gente fazendo culto dentro de carro, fazendo culto de cabeça para baixo, fazendo perna para cima, fazendo não sei o que, inventando, para que o povo não se desvie. Irmãos, vira e mexe, eu olho para as minhas mãos, e eu não vejo nenhum buraco na minha mão. Se eu não tenho nenhum buraco na minha mão, foi porque eu não morri por ninguém. Ah, mas o fulano de tal desviou. Meu amigo, é ele e Deus. Eu não vou ficar atrás, vasculhando, deixa eu ver o que está fazendo na rede social. Ah, fulano está bebendo, fulano está cheirando, fulano... Meu amigo, cada um dá conta da sua vida com Deus. Eu estou no descanso do Senhor, estou na paz do Senhor, porque eu sei que eu sou amado, e eu sei que a bondade de Deus é grande. Então não se sinta pressionado de ter que estar produzindo. O que eu digo para você é, cresça. Esse ano é ano de você ler livros que você nunca leu, porque não teve tempo. É tempo de ler a Bíblia como você nunca leu, porque você não tinha tempo, tinha que pregar, tinha que liderar, tinha que fazer reunião, tinha que fazer isso. Ou esse ano não tem nada disso. Então você pode ler aqueles 50, aqueles 100 livros que você sempre sonhou.
Você pode pegar a Bíblia e ler ela 10, 15, 20 vezes, que você sempre teve vontade, mas nunca teve tempo. Você pode pegar a sua mulher e namorar com ela. O Zé Nilson está ali com o Nilson, eu nunca vi, sabe, dá aquela santa vontade. Eu vejo o Zé Nilson, ele está passeando com o Nilson, está lá namorando. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo. Pega essa sua mulher e dá um cheiro gostoso nela, não é aquele beijo na testa de Pai do Senhor, irmã, sexta-feira nós vamos ter o nosso coito. Não estou falando disso não, meu amigo. Pega essa menina aí, dá um trato nela, pega esse rapaz aí, dá um trato nele. Vão namorar, aproveita esse ano aí. Aproveita, está em casa mesmo, vai fazer menino se puder, não sei. Agora está trocando porrada um com o outro. Aproveite a vida, entenda, Deus é bom. Deus não vai me amar menos porque eu não estou tendo Tadel na terça-feira. Deus não vai te amar menos porque você agora não está podendo ter discipulado toda semana com a pessoa. Não, 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 não. Não tem essa imagem de Deus. Preste atenção, Deus é bom. Pastor, e os que não estão vindo? Deus é bom também para eles. Deus é bom para eles. Se eles estiverem fazendo alguma coisa de errado, a angústia só vai vir para o coração deles. Mas se eles se voltarem para Deus, a Bíblia diz que Deus se volta para eles. A Bíblia diz que Deus não lança fora nenhum de nós. Nenhum de nós, não interessa. Não interessa se você pisou. Eu não sei como você está, mas eu estou aqui nessa noite para dizer que você é amado por Deus. Você é amada por Deus. A bondade e a misericórdia de Deus é grande. E não interessa o que aconteça, o amor de Deus, ele é irrevogável. E a totalidade do amor de Deus foi manifestado no Calvário. Você está achando que eu fico com aquele negócio? Porque eu quero que Deus pese a mão. Porque que conversa é essa, rapaz? Negócio de Deus pesar a mão. Deus não vai pesar a mão sobre você não. Porque Ele ama você, Ele me ama. Nós somos amados pelo Senhor. A única coisa que Ele faz vai ver você sofrer à toa, sem necessidade. Diga, eu sou amado pelo Senhor. Você é amado de Deus. Nós somos alvos do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. E quando toda essa confusão acabar, nós vamos estar renovados, cheios do Espírito Santo. Nós vamos multiplicar as células, nós vamos multiplicar os discípulos, nós vamos multiplicar os cultos, e nós vamos ganhar esse mundo inteiro para Jesus. Eu creio nisso, irmãos. É tempo de se abastecer. Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos de idade. O que foi que Jesus ficou fazendo nos 30 anos anteriores? João Batista aparece no deserto pregando arrependimento. João Batista aparece também com quase 30 anos de idade. O que é que João Batista estava fazendo? Ele estava enchendo o tanque. Presta atenção, ninguém com um tanque vazio vai a lugar algum. Seja o tanque vazio de amor, seja o tanque vazio da presença, seja o tanque vazio do que quer que seja. Então escute. Ainda falta quase 3 meses, estamos em outubro, novembro, dezembro, e a palavra para você é: encha o seu tanque com oração, com palavra, com relacionamento com a família. Encha o seu tanque entendendo que o amor de Deus, irmãos, tem um texto que eu amo em Jeremias. Jeremias diz, olha, de longe se me deixou ver o Senhor, que disse, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, aleluia! Eu quero ler contigo esse texto que está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13, acompanhe conosco aí, diz assim, olha, disse Davi, resta ainda porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas,
porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai, nós colocamos a tua palavra diante do altar do Senhor e clamamos por espírito de revelação e de sabedoria, no conhecimento pleno e completo de Cristo Jesus. Que o Senhor libere da tua graça sobre nós, que o Senhor libere da unção do Senhor sobre a nossa vida, traz-nos entendimento, traz-nos revelação, em nome de Jesus. Queridos, preste atenção em alguns nomes. Esse aqui, Mefibosete, é um símbolo bíblico de todos nós. Esse homem aqui, ele é um símbolo bíblico de todos nós. E o que Davi vai fazer com Mefibosete é exatamente uma ilustração da bondade de Deus. O que ele vai fazer com Mefibosete, o que Davi vai fazer com Mefibosete, é uma ilustração da graça, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz comigo e com você. É muito importante nós termos um entendimento. Esse próximo texto diz assim, olha, pode colocar, versículo que nós lemos. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Quando Davi, ele fez essa pergunta, Davi estava vivendo um tempo de vitórias sobre os seus inimigos, era um tempo de relativa paz. Por quê? Porque Davi, ele foi perseguido por Saul, e segundo alguns relatos bíblicos, Saul tentou matar Davi pelo menos umas 23 vezes, e nós vamos ler mais na frente que em um único dia, Saul suicida e morre os seus filhos. Mas quando Davi, ele faz essa pergunta, Davi estava em paz. Olha o que diz esse próximo texto, no capítulo 8, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E a Bíblia diz, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Geralmente nós temos uma tendência muito grande, quando tudo está indo bem, nós não voltamos a nossa atenção para Deus. Mas Davi aqui agiu diferente. Davi, em meio a todo o sucesso que ele estava tendo, em um momento de reflexão, Davi começa a se lembrar das bênçãos de Deus. Mas Davi também se lembra da aliança que ele fez com Saul e com Jonatas. E em seguida ele vai agir. O versículo anterior que nós lemos, Davi, ele chama os seus servos e diz assim, olha, ainda existe alguém da casa de Saul e de Jonatas, para que eu use de bondade para com ele. Davi, naquele exato momento, quando ele fez essa pergunta aqui, Davi estava se lembrando da aliança que ele havia feito. Agora, por que é que Davi queria usar de bondade para com a casa de Saul, para com Jonatas? E a pergunta também para nós é, por que é que Deus deseja usar de bondade para conosco? Por que que Deus é bom para conosco? Se o homem, ele se rebelou contra Deus, em termos gerais, o homem se rebelou contra os céus. A primeira razão, porque Davi queria usar de bondade com Mefibosete. E a primeira razão, porque Deus quer usar de bondade para comigo e com você,
é por causa da aliança. Olha só o que diz esse texto. Versículo 14 e 17 de 1 Samuel. Olha aqui para mim, deixa eu te contar isso aqui. Davi estava sendo perseguido por Saul. E Saul era pai de Jonatas. E Jonatas se tornou o melhor amigo de Davi. E Jonatas sabia que o reino passaria de Saul para Davi. Então ele vai ter uma conversa exatamente com Davi. E olha o que diz esse texto aí, no primeiro livro de Samuel, de 1 Samuel. Se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Verso 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Por que é que Jonatas faz essa aliança com Davi? Porque era um costume das dinastias orientais, quando um novo rei subia ao trono, eles eliminavam os membros da família da dinastia anterior. Por quê? Porque se eles mandassem matar todo mundo, eles estavam provavelmente eliminando qualquer possibilidade de revolta ou reivindicação do trono. Então, quando um rei assumiu o trono, a primeira coisa que eles faziam era mandar matar todo mundo. Manda matar todo mundo que faz parte dessa família. E aqui nós vamos encontrar dois personagens: Mefibosete, que é um tipo de cristão, e Davi, que é uma simbologia de Cristo. Davi e Jonatas tinham uma aliança, e nós também temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. E hoje, por causa da aliança na cruz, Deus usa de bondade para comigo e para com você. É preciso entender isso. Não é porque eu sou merecedor, não é porque eu sou digno, de maneira alguma, irmãos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o ser humano por si mesmo, ele é mau, ele é ruim, não existe nada, mas nós estamos em Cristo, por causa da cruz, por causa da obra no Calvário, porque eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Eu fiz uma aliança com Deus, através do sangue de Jesus, e por isso Ele usa de bondade para conosco. Bondade e graça. Graça significa favor imerecido. Nós somos salvos, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Graça é favor imerecido. Escute, a história da vida de Mefibosete é a nossa própria história diante de Deus. Mefibosete, ele nasceu para reinar, ele era um príncipe, mas por causa de uma queda, ele perdeu a condição de príncipe. Ele perdeu por causa de uma confusão generalizada, que nós vamos estudar daqui a pouco. Ele perdeu a condição não somente de príncipe, mas de herdeiro. Então o primeiro motivo porque Deus quer usar de bondade para comigo, para com você, é porque nós temos uma aliança com Deus, através do sangue de Jesus. Não é por causa do que nós fazemos, é por causa daquilo que Ele fez. Não é aquilo que nós temos, é aquilo que Ele tem. Não é aquilo que nós podemos, é aquilo que Ele pode. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então a primeira razão é exatamente por causa da aliança. Deus é um Deus de aliança. E nós vemos aqui a aliança de Davi com Jonatas. Nós vemos a aliança de Deus com Jesus. Então não era por causa de Mefibosete, era por causa de Jonatas. Não é por causa de nós, é por causa do sacrifício no Calvário. A segunda razão, porque Deus deseja usar de bondade para comigo e para com você, vai ser colocado ali, é pelo amor incondicional e irrestrito. Irmãos, é difícil de mensurar isso. Mas Deus, o amor dele é incondicional. É muito fácil você amar quem ama você. É muito fácil você gostar de quem gosta de você.
Agora, irmãos, é muito difícil você amar alguém que te faz o mal, você amar alguém que te trai, você amar alguém que mesmo você sendo fiel a ele, ele é infiel a você. Mas sabe por que Deus deseja usar de bondade para comigo e para com você? Porque o seu amor é incondicional e é irrestrito. Esse texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1, ele diz assim, olha, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? A pergunta de Davi é, resta ainda alguém? Davi não perguntou para eles, olha, tem alguém aí que não tem pecado? Resta ainda alguém qualificado? Resta alguém que é digno? Resta alguém que é bom? Resta alguém que é merecedor da minha bondade, da minha graça? Ele não perguntou nada disso. Ele não perguntou, olha, resta alguém que vai aos cultos todo domingo? Resta alguém que está liderando? Não, a pergunta dele não foi essa. A pergunta de Davi foi, existe ainda, há alguém? Davi pergunta, tem alguém vivo? Isso aqui é amor incondicional, isso aqui é uma aceitação irrestrita. Tudo aquilo que Deus faz é por sua graça, por sua bondade, e não pelo nosso merecimento. Volto a afirmar, não é aquilo que nós fazemos, é o que Jesus fez. Não é aquilo que nós somos, é aquilo que Ele é. E Ele é amor, Ele é bondoso, Ele é a graça encarnada, Ele é a graça manifesta, é isso. Não é o que nós podemos, é o que Ele pode. E Deus, Ele quer manifestar a bondade dEle para conosco nessa noite. A pergunta de Davi é a mesma pergunta de Deus. Existe alguém? Ele não quer saber o que você está atravessando, ele não quer saber as minhas pisadas na bola, ele não quer saber disso. A pergunta dele é, há alguém? Tem alguém vivo? Se há alguém, então eu vou fazer o que eu preciso fazer. É muito importante. Agora o texto diz que alguém foi identificado. Olha o que diz esse próximo texto. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Respondeu-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha aqui para mim, se acabar a energia, vai apagar as luzes e o microfone também não vai falar. Você pode ficar tranquilo que eu tenho a goela boa e eu vou pregar sem microfone. Então não se apavore, não temas porque o Senhor é contigo, não te assombres porque o Senhor é teu Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda e te sustenta com sua destra fiel. Amém? Então fica tranquilo, eu estou avisando para ninguém sair correndo. Então olha só, ele disse aqui, olha, então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu quero que você acompanhe comigo algumas características de Mefibosete. E talvez você se identifique, vai perceber que talvez seja alguma característica também sua, talvez seja alguma característica minha. Por esse texto aqui, a primeira coisa que nós descobrimos, vai ser colocada ali, é que ele tinha os pés aleijados. Escute, querido. Os pés, simbolicamente, eles simbolizam o nosso modo de viver. Eu não sei se os pés dele eram para fora, eu acredito que era para dentro. Eu acredito que era embolado para dentro. Eu já vi pessoas andarem assim, ó, e elas não conseguem se deslocar com facilidade. Então, simbolicamente, esses pés aleijados aqui podem simbolizar o nosso modo de viver. Talvez dificuldade para firmar nas coisas de Deus. Talvez dificuldade para manter um padrão de vida em Deus. Possivelmente Mefibosete era alguém que vivia capengando, tropeçando, sem prumo, alguém desengonçado. Talvez trazendo para os nossos dias é alguém que está lutando para se libertar de algum pecado, para se libertar de algum vício, seja pornografia, seja álcool, seja droga, não sei.
Talvez alguém que seja aleijado no seu caráter. O caráter dele é defeituoso. Agora o texto diz que alguém foi identificado. Alguém foi identificado. E Davi pergunta: resta alguém? E o conselheiro responde o seguinte: existe. Mas ele não fala o nome, ele diz assim: olha, tem sim. Davi pergunta: tem alguém? Ele diz: tem alguém, mas é aleijado. Agora preste atenção aqui. Alguém foi identificado, mas o conselheiro diz: olha, tem alguém, mas é aleijado. Na realidade aqui ele estava dando um cutucão em Davi. Na verdade aqui ele estava insinuando o porquê que ele tinha que dizer que ele era aleijado. Depois você pode ler, tem um texto em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 7 ao 8, que o próprio Davi vai dizer o seguinte: olha, nenhum cego ou coxo entrará na casa de Davi. E Davi pronunciou isso para toda a nação de Israel. E agora aquele homem ali, Ziba, chega e diz o seguinte: olha, tem alguém vivo sim, só que ele é aleijado. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: olha, tem um, mas você diz que ele não pode entrar porque ele é aleijado. É por isso que ele fala exatamente isso. Quando Ziba diz existe, ele estava lembrando Davi daquilo que ele disse. Agora a resposta de Davi é comovente no verso 4, porque ele diz assim: olha, onde ele está? Quando ele diz tem um, mas é aleijado de ambos os pés, Davi só pergunta assim: onde ele está? Davi não perguntou: o problema dele é sério? Ele é aleijado de quê? O que foi que aconteceu? Por que ele está assim? Eu quero uma explicação. Quantas vezes, querido, que quando nós vamos falar de alguém, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente colocar os defeitos da pessoa. Alguém chega e fala assim: rapaz, você viu fulano de tal? Aí você já chega e dá uma cutucada e fala: não, eu vi, mas aquele cara ali é inconstante. Rapaz, aquele cara ali, ele compra e não paga. Aquele cara ali era um drogado. Não, bicho, não dá muita moral. Irmão, se nós não tivermos cuidado, nós fazemos isso com pessoas da nossa família. Nós começamos a falar dela, mas não dizendo quem ela é exatamente mostrando os defeitos que a pessoa tem. Nós já apresentamos a pessoa desqualificando, nós colocamos o defeito, nós trazemos à tona histórias do passado, acontecimentos lá de trás, exatamente para desqualificar a pessoa. Sabe por quê? Porque um dia ela foi aleijada, um dia ela foi ferida, um dia ela mancou, um dia ela pisou na bola. Quantas pessoas que carregam estigmas na sua vida, de algo que aconteceu há anos e anos e anos, já foi perdoada, já confessou, Deus já perdoou, mas as pessoas fazem questão de estar trazendo à tona e apresentando a pessoa exatamente pelos defeitos. A pergunta que Davi fez foi: onde ele está? Ou seja, Davi estava dizendo: olha, de qualquer jeito que ele tiver, não interessa. E Davi sabia o que ele havia dito. Davi tinha dito: olha, nenhum coxo ou cego entrará na casa de Davi. Mas também na lei, depois você pode conferir lá na sua casa, no livro de Levíticos, capítulo 21, do versículo 17 ao 21, lá na lei, fala sobre aquelas pessoas que podem servir o pão de Deus, e fala daquelas pessoas que não podem servir o pão. E aquele que era coxo, ele não podia servir o pão. Escute, Deus fez conosco uma aliança. Deus fez exatamente isso aqui conosco através de Jesus, através do sacrifício na cruz. Por amor a essa aliança, Ele procura alguém. Pode até ser aleijado, pode até ser manco, pode ser alguém inconstante, pode ser alguém que vive pisando na bola, mas Ele deseja usar de bondade. Ele diz: olha, tem alguém? E a pergunta nessa noite é a mesma: se existe alguém aqui, não importa, irmãos, eu não estou aqui sendo conivente com o pecado, não, Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Sabe, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz: olha, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem demônio, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não interessa o defeito que eu tenho, que você tem. Deus deseja manifestar a sua graça, Deus deseja usar de bondade para conosco. Agora escute, o que leva alguém a ser aleijado?
Olha o que diz esse texto, para você entender. 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Escute. Era para Jonatas ser rei, mas alguém o deixou cair. Alguém o largou. Possivelmente essa mulher aqui não fez isso por querer. Ela não fez isso porque queria fazer o mal para ele. Era para ele ser rei, mas alguém deixou ele cair. Sabe por que muitas vezes nós somos aleijados? Talvez alguém tenha nos deixado cair. Ou talvez nós mesmos tropeçamos. Para você entender um pouquinho essa história, Saul está numa guerra. E os amalequitas matam seus filhos. E quando ele vê que seus filhos estão mortos, ele vai se suicidar. Ele pede para um homem enfiar a lança nele, ele não tem coragem, e ele mesmo se atira sobre a espada dele. Então, quando aquela mulher viu, aquela mulher sabia, trabalhava na casa dele, no palácio, ela sabia que quando o novo rei assume o trono, ela manda matar todo mundo da família, para eles não reivindicarem o trono. Então ela pega Mefibosete, ela vai tentar fugir, e quando ela vai tentar fugir, ela derruba a criança cai, e quando ela caiu, ela ficou aleijada dos pés. Agora, e eu e você, era para nós sermos o quê? O que era para nós sermos? Antes que alguém nos largasse, antes de nós cairmos, antes de nós tropeçarmos, o que era para nós sermos? Para algumas pessoas era para ele ser formado na universidade, mas talvez os seus pais não tinham condições, talvez não tenham estudo. Eu conheço tantas pessoas hoje, pessoas mais de idade, que querem dar algo para os filhos, porque dizem: olha, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Meus pais nunca tiveram condição de me bancar no estudo. Talvez era para você ser feliz no casamento, mas talvez alguém te largou, talvez você foi traído, ou talvez você traiu. Não importa, não importa, alguma coisa aconteceu. Talvez a sua vida, a sua sexualidade é travada, talvez até mesmo a sua opção sexual, talvez você não flua no relacionamento sexual dentro do seu casamento, porque talvez um dia alguém abusou de você, alguém que era para cuidar de você, alguém que você confiava, um parente, alguém abusou de você sexualmente, ou abusou de você com palavras, e isso detonou a sua vida. Talvez alguém muito próximo, talvez o nosso nascimento era motivo de felicidade e alegria, mas talvez alguém te rejeitou. Nós atendemos muitas pessoas que sofreram tentativa de aborto, e essas pessoas, elas escaparam à tentativa de aborto, e se tornaram jovens e adultos doentes emocionalmente. Pessoas que carregam no seu coração profundas amarguras, mágoas, ressentimentos, e não conseguem lidar com isso. Para outros, talvez foi abandonado pelo pai, foi abandonado pela mãe. Talvez era para você ser um adolescente, um adulto feliz, mas talvez a família que você veio era uma família disfuncional e te deixou cair. Talvez você venha de uma família que o pai era alcoólatra, ou a mãe era da vida, e se separaram. Talvez você foi criado sem pai, talvez você foi criado sem mãe, talvez você, o seu pai foi ausente mesmo tendo dentro de casa. Talvez alguém te deixou cair, você esfriou na fé. Talvez um líder pisou na bola com você e você desistiu do ministério. Talvez você rompeu um relacionamento e você perdeu até mesmo a razão da vida. Talvez a desonra de um filho, talvez a desonra de um liderado, talvez coisas que aconteceram no decorrer da vida, e isso marcou a sua vida. Talvez uma fatalidade.
Minha esposa, primeira gravidez dela, nós perdemos a criança. E eu lembro de sair da maternidade e entrar dentro do carro e ver minha esposa sem a criança. E tudo parece que perde o sentido. Você começa a questionar uma série de coisas. Aquela dor fica muito grande. Você vê uma mãe, um pai saindo com a criança, entrando dentro do carro e indo embora. E de repente você tem que voltar para casa com a sua esposa. E os caras ainda deixam alguma coisa lá dentro e depois tem que retornar de novo e fazer uma curetragem. E aquela dor fica dentro de você e você tem que decidir ali de que lado você vai ficar. Se você vai se rebelar com Deus ou se você vai acreditar na bondade de Deus. E depois de algum tempo, eu estava no mesmo hospital, estávamos saindo de lá e agora minha esposa estava saindo com a Bruna Luísa no colo. E naquele dia, eu fiz questão de dizer: o Senhor é bom, a tua misericórdia é tremenda. E depois de um tempo veio a Laís. Então existem muitas coisas que marcam as nossas vidas. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e fui profissional. Joguei alguns campeonatos. Disputamos Série B, disputamos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Goiano. Eu sempre fui alguém muito aplicado, mas um dia, em um jogo, lá em Goiatuba, eu torci o joelho e meus ligamentos foram embora. E aquela dor me perseguiu por anos e anos. Eu questionei tantas coisas, aquilo me atrapalhou muito, aquilo marcou a minha vida, porque eu saí de casa muito novo para poder conquistar o mundo através do futebol. E eu sei que eu teria condição de ir muito além. Agora, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. A dor era grande, eu sei que eu tinha futuro. E às vezes eu perguntava: será que isso foi obra do diabo? Será que isso foi coisa minha? Ou será que isso foi Deus? Eu não sei. Eu só sei que Deus usou de bondade para comigo. Eu só sei que Deus, Ele tem o poder e a capacidade de reverter qualquer maldição em bênção, de transformar qualquer perda, qualquer dor em alegria. Deus, Ele tem esse poder de mudar completamente, instantaneamente, a vida de qualquer pessoa que acredita e receba a sua graça e a sua bondade. Mefibosete tinha os pés aleijados. Talvez nós tenhamos alguma área das nossas vidas que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Mas tem uma segunda característica de Mefibosete: ele vivia em Lodebar. Olha só o que diz esse texto. Davi perguntou: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Escute, sempre que nós temos um andar defeituoso, sempre que alguém nos deixa cair, ou que nós caímos, isso nos leva exatamente a Lodebar. E o que significa a palavra Lodebar? Entre outras coisas, significa lugar árido, significa sequidão, significa solidão. Escute o que eu vou te dizer. O pecado nos leva a sentirmos-nos secos e distantes de Deus. Eu conheço o coração de uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei desse vazio existencial. Benjamin Franklin diz que todo ser humano tem um vazio dentro de si, e esse vazio tem um formato de Jesus Cristo. Mas eu também conheço o vazio de alguém que é filho de Deus, que é filha de Deus, e está afastado, está no pecado. Eu sei o que é ter essa falta de paz. Talvez nem necessariamente esteja no pecado, mas está distante do centro da vontade de Deus. E o lugar mais seguro que existe na terra é o centro da vontade de Deus. E por causa disso, Mefibosete, ele foi morar em Lodebar. Lodebar se tornou a sua habitação. Ele fugiu para longe. Lodebar significa lugar seco, lugar árido, lugar onde não se colhe. Lodebar significa ausência da palavra, significa escassez.
terra de humilhação, terra de esquecimento. Ele foi criado para ser um príncipe em um palácio, e agora ele está vivendo assim. Escute, queridos, esse aqui é um retrato da nossa existência sem Jesus. Esse aqui é o retrato de alguém que foi salvo pelo Senhor, que foi criado como um príncipe, que é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, tem uma aliança com o Senhor, mas que por causa dos pés aleijados, decidiu morar em Lodebar. Quantas vezes que nós nos distanciamos, nos escondemos e vamos viver em Lodebar? De quem que você está fugindo? Ou do que você está fugindo? Às vezes você está querendo encontrar prazer em algo que você sabe que não vai te dar prazer. Só existe prazer em uma pessoa. Não existe prazer em igreja, não existe prazer em religião. O prazer, a paz, a alegria está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Terceira característica que nós vemos aqui é que ele não tinha identidade. Uma pessoa aleijada, uma pessoa que vai se esconder, que vai para um lugar de sequidão, que vai viver num deserto, é uma pessoa também que perde a sua identidade. Olha só o que diz esse texto. Diz assim no verso 5: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Esse homem aqui, ele não tinha identidade. Ele se via como o quê? Como um cachorro morto. E muitos de nós também nos sentimos assim, como um cão morto. Porque o diabo, ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Escute, a nossa maior batalha é na mente, com a nossa identidade. Se tem algo que o inimigo tem feito hoje em dia, é roubar a identidade das pessoas. Você percebe crianças hoje, crianças, irmãos, eles estavam liberando aí para trocar sexo de criança. Estava sendo legitimado aí que a criança poderia dizer se ela queria ser chamado de João ou de Maria. Isso aí é confusão na identidade. Nós vamos ver um tanto de pessoa aí que não sabe o que ela é. Ela não sabe a quem que ela serve. Ela perdeu completamente a identidade. Escute, as pessoas não o conheciam pelo nome. As pessoas conheciam Mefibosete pelo defeito dele aleijado. Muitas vezes as pessoas também fazem isso. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos. Então as pessoas, elas começam a nos chamar daquilo que elas querem que nós sejamos, ou daquilo que o nosso coração se inclina. E você vai ver tantas pessoas que colocam apelido nas outras pessoas. Se uma pessoa, principalmente lá no Manhã, se é uma pessoa baixo, lá, Zé Nilson, fala que é tamborete de forró. Se a pessoa é alta, aí fala que a pessoa é um poste, que a pessoa é vara de tirar a mamão. Aí vai inventando. Se a pessoa é branca, chama ela de macarrão sem molho, chama ela de não sei o quê, chama ela de queijo. Se a pessoa tem a pele escura, chama ela de carvão. Enfim, não tem. Se é magro, é palito. Se é gordo, é barril. As pessoas, elas querem nos chamar pelo nome. Olha aqui o que eu vou te dizer. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos filhos amados por Deus. Mesmo que você não esteja vivendo um bom momento, você não vai deixar as pessoas dizerem quem você é. Você é filho, você é filha, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Enquanto o mundo tenta nos identificar pelos nossos defeitos, Deus nos vê em Cristo. Quantos podem dizer amém? Deus nos vê em Cristo. Você precisa entender que você é amado por Deus, apesar dos seus defeitos. Eu sou amado por Deus, apesar dos meus defeitos. E isso faz toda a diferença. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes quando a pessoa pisa na bola, ela peca, ela erra. A primeira coisa que ela vai fazer é ir para Lodebar, ela vai se esconder, porque ela tem medo das pessoas cobrarem ela.
ela se sente acusada, o diabo vai dizer, rapaz, você estava pisando na bola, você fez isso, fez aquilo, agora vem com esse negócio de ser crente. As pessoas querem apontar os seus defeitos, mas a graça, ela diz, olha, você é filho amado. Essa mentalidade vem desde quando nós éramos criança, querido. Nós somos criados em famílias que a mãe dizia assim, olha, Deus não gosta de menino, lá no Maranhão fala malino. Deus não ama menino desobediente. Ó, Deus castiga se você desobedecer. E nós crescemos com essa mentalidade de que Deus vai só castigar, de que Deus vai pesar a mão, porque Deus vai pesar a mão, porque quem não vier pelo amor, vai vir pela dor. Onde é que está escrito isso? Heresias capítulo 2, versículo 5. Esse não é o nosso Deus. Não, pastor, mas Deus Deus trata. Assim como um pai ou uma mãe que ama o filho, ele sabe como lidar com o filho e com a filha. Mas Deus não é esse Deus carrasco, que ele tem uma chibata na mão, que está esperando alguém pisar na bola para ele poder dar uma chibatada nele. Não, ele não é assim. Como é que Mefibosete se via? Olha só esse texto. Mefibosete se via como um cão morto. Ele se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal qual como eu? Irmão, de repente chega lá uma comitiva, e bate na porta lá, e vem aquele banquinho, e ele fala assim, o que foi? Ele fala assim, não, o rei mandou te chamar. E ele fala assim, o rei? Eu? Mas quem sou eu para ele poder se dirigir para mim, para ele olhar para um cão morto? Era como ele se via. Agora essa não era a forma que Davi o via. Talvez você se veja como um cão morto. Talvez você se veja como alguém aleijado, que mora em Lodebar, alguém que não tem identidade. Mas Deus nos vê de forma diferente. Olha só o que Davi fala. Davi o via de outro modo. O verso 5 diz, então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, o quê? Mefibosete. Versículos 5 e 6, Davi diz uma só palavra aqui, querido. Ele diz, qual é a palavra que ele diz? Mefibosete. Ele diz o nome dele. Ele diz exatamente a identidade. Não importa, em outras palavras, não importa se você é aleijado, não importa se tem defeito, não importa se você pisou na bola, não importa se você está frio, não importa se você está morando em Lodebar, não importa a sequidão que está no seu coração, não importa, sabe, a vontade que você está de morrer, de sumir, desaparecer, Ele te chama pelo nome. Está escutando? Olha aqui para mim. Ele te chama pelo nome. Ele sabe o número do seu CPF, da sua identidade. Ele sabe onde você mora. O Salmo 139 diz que Ele nos conhece, que Ele sabe quando nós levantamos, quando nós sentamos, quando nós deitamos. A Bíblia diz que Ele nos cerca por diante e por detrás. A Bíblia diz que eu posso ir até os confins dos mares. O Senhor me ama. Não tem como nos ausentar da presença dEle. Não importa. Ele te chama pelo nome. Você está achando que quando Deus vai falar com você, Ele vai te chamar pelo seu defeito? Teve um evento na minha cidade, lá em Imperatriz, e a Ludmila Feber foi cantar lá. E o rapaz que estava levando ela, o Valtinho, ele é aqui de São Luís Montes Belo, e eles foram criados juntos em São Luís Montes Belo. E o Valtinho, quando estava saindo, ele estava levando a Ludmila, e ele falou assim, Ludmila, aquela ali é a pastora Gil, chama ela pelo nome. E a minha cunhada, casada com meu irmão, ela ia saindo do evento, quando ele ia saindo, a Ludmila baixou o vidro e falou assim, pastora Gil, a paz do Senhor. E, irmãos, ela ficou toda cheia, porque alguém de expressão chamou ela pelo nome, e ela ficou pensando, como é que ela sabe meu nome? Pai, ela me conhece de onde? Eu já conversei com algumas pessoas que tiveram alguma postagem sua em rede social, curtida por alguém famoso, ou que teve um comentário de alguém famoso. Aí aquela pessoa fica toda cheia, está pensando o quê, rapaz? Quem comentou na minha foto foi o fulano, o Beltrano curtiu a minha foto, e a pessoa se sente toda importante. Quando Deus chamou Moisés, Ele falou assim, Moisés. Quando Deus vai chamar Paulo, Ele diz, Saulo, Saulo. Quando Deus vai chamar todos os homens, Ele chama. A Bíblia diz no Evangelho de João, que o bom pastor nos chama pelo nosso nome. Escute, você é vencedor. Você pode ter caído, sabe?
mas você não é um caído. Você pode até ter perdido alguma coisa, mas você não é um perdedor. Você pode ter se derrotado em alguma coisa, mas preste atenção, segundo a palavra, nós somos mais do que vencedores. Quantos podem dizer amém? E eu quero concluir contigo essa palavra, te mostrando o que Deus deseja fazer conosco. Versículo 7 diz assim, olha: então disse Davi, primeira coisa, não temas. Mefibosete estava com muito medo. Olha aqui para mim, queridos. Ele foi criado no palácio, ele sabia que o rei, ele mataria todas as pessoas da dinastia anterior, com medo de reivindicar o trono. Quando ele chega diante do rei, ele está com medo, ele está dizendo, ele vai me matar, porque talvez ele tenha medo de eu assumir o trono. É por isso que Davi, de cara, Davi diz assim, olha, não temas. Sabe qual que é a palavra de Deus para mim e para você? Não temas. Não temas. Davi fala 4 coisas aí, querido. Davi diz, olha, não temas. A Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Você vai ver o tempo todo Deus dizendo isso, não temas. Sabe, Mefibosete estava morrendo de medo, achava que Davi ia pegar ele. Aí Davi diz, não temas. Aí para apaziguar o coração dele, ele diz assim, olha, eu usarei de bondade para contigo. Deus usa de bondade para conosco. Repita comigo, diga, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom, querido, Deus é bom. Davi diz, olha, não tenha medo, eu vou usar de bondade para com você. Mas ele diz uma terceira coisa lá, ele diz assim, olha, eu vou te restituir, eu te restituirei todas as terras de quem? De Saul, teu pai. Eu não sei o que você perdeu, mas o Senhor tem poder, não somente para restituir, mas para fazer nova todas as coisas em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Mas ele disse a quarta coisa, que eu quero gastar mais um tempinho contigo. Ele diz assim, olha, e tu comerás pão, aonde? E tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, aqui eu vibro com isso aqui. Ele diz, olha, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Sabe por quê? Porque na mesa ele era igual aos outros. Ninguém veria o seu defeito. Ele diz, olha, tu vai comer pão para sempre à minha mesa. Por quê? Porque quando ele senta na mesa, todo mundo se torna igual. Presta atenção, querido. A mesa fala de algumas coisas. Primeiro, a mesa fala de comunhão. A mesa é um lugar que você pode ter comunhão. Ele está dizendo, olha, você vai comer a minha mesa e você vai ter comunhão comigo. Você vai ter comunhão com os seus irmãos. A mesma coisa, Deus te convida nessa noite, para você voltar a ter comunhão com Ele, para você voltar a ter comunhão com o corpo de Cristo, porque você é convidado para sentar à mesa. Mas sentar à mesa também fala de desfrutar da presença do Rei. Ele está dizendo, olha, você vai sentar à mesa, porque você vai ter não somente comunhão, mas você vai desfrutar da minha presença. Escute, nós temos acesso à presença manifesta de Deus, através do sangue de Jesus. Eu quero que você imagine um almoço ou um jantar lá no Palácio Real. De repente, os empregados colocam a mesa, e de repente abrem-se as cortinas, e quem é que entra? Tamar, filha de Davi, linda, bela, com aquele vestido da última moda, sabe, toda reluzente. Aí ela senta à mesa. Aí de repente a cortina abre de novo e entra Salomão. Quem é Salomão? O homem mais sábio do mundo. Está lá, ele também vai sentar à mesa. Na mesa já sentou o rei está lá. Chega Tamar, agora chega Davi. Logo depois vai entrar Aminon, outro filho de Davi, muito inteligente. Depois vai entrar outro filho de Davi, entra Absalão, lindo, a Bíblia diz que ele era lindíssimo. Depois entra um bombadão chamado Joabe, comandante, todo guerreiro, acostumado a ganhar tudo enquanto é guerra, entra também na mesa. Imagine isso, irmãos, está lá todo mundo, está lá Davi, todo mundo sentado à mesa. Aí de repente a cortina abre, quem que aparece?
Mefibosete, todo desenganado, todo desengonçado, todo... E ele vai sentar agora onde? Na mesa do rei. Preste atenção. Um antigo cão morto, agora é chamado de filho do meu Senhor. Ele diz, olha, tu comerás para sempre pão à minha mesa. Isso aqui fala de honra, querido. Somente os nobres podiam comer à mesa com o rei. Agora ele estava sentado no meio só da nobreza. E agora Mefibosete vai comer uma nova comida. Não era mais a comida de Lodebar. Agora uma nova comida, preste atenção. Deus nos chama para sentar à mesa do rei, para ter comunhão com o rei, para desfrutar da sua presença e comer uma nova comida. A ciência já fala aí que nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos resultado daquilo que nós comemos. E aqui está falando não somente de uma comida física. O desafio do Senhor nessa noite é, olha, eu estou te convidando novamente, eu estou te chamando para cá, e você tem uma nova comida. Agora preste atenção, querido. A toalha da bondade de Deus, escute, a toalha da graça, ela cobre os nossos defeitos. A toalha da graça, a toalha da bondade, ela cobriu os pés de Mefibosete, quando ele sentou à mesa. Qualquer outra pessoa que chegasse depois dele ter entrado, jamais veria. Talvez você saiba disso, mas eu vi recentemente uma reportagem do Boris Casoy, um dos melhores jornalistas do Brasil. E o Boris Casoy, ele teve paralisia infantil. Então praticamente é só daqui para cima, tem as perninhas tudo defeituosas. Ele teve paralisia infantil. Mas quando ele senta ali para apresentar o jornal, ninguém percebe isso. Preste atenção. Eu não sei por onde você tem andado e o que você tem feito, mas o rei nos convida. Ele diz, não temas, eu quero usar de bondade contigo. Eu vou te restituir tudo que você perdeu, e você comerá para sempre na minha mesa. A toalha da bondade de Deus, ela cobre todos os nossos defeitos. A toalha da graça, a toalha da bondade. Escute, querido, ele tem uma nova morada, ele não está mais em Lodebar. Agora ele vai para onde? Ele está em Jerusalém. Lodebar significa ausência da palavra, lugar seco, lugar árido. Mas Jerusalém significa lugar de paz, lugar de segurança, significa abrigo. Na realidade, Jerusalém é uma simbologia da igreja. Versículo 13 diz assim no texto, diz assim, olha, morava Mefibosete aonde? Em Jerusalém. Porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete tem uma nova morada. Jerusalém, não Lodebar. Jerusalém é lugar de vida abundante. Nós somos convidados por Deus para sentar à mesa do rei como um filho. Quantos podem dizer amém? Enquanto o ministério de louvor sobe aqui, olha o que diz o verso 11. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi. Agora, como foi que ele comeu a mesa de Davi? O que está escrito aí? Como um dos filhos do rei. Nós saímos de Lodebar e entramos em Jerusalém. E o rei nos chama por onde? Pelo nosso nome. Olha aqui para mim. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Apesar dos nossos defeitos, talvez você se sinta esquecido em Lodebar. Mas eu quero dizer para você que o rei se lembrou de você. O rei se lembra de nós. E ele manda nos buscar. E ele diz, olha, não temas, porque eu quero usar de bondade para contigo. E você vai sentar à minha mesa. E você vai sentar à minha mesa. Você vai experimentar a toalha da graça. E você vai ser como um dos meus filhos. Se tem uma coisa que me alegra é saber que eu sou filho de Deus. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Você é amado por Deus. E não aceite ninguém dizer o contrário disso para você. Se você sabe que você é amado, você não vai viver debaixo de acusação. Não interessa o tempo de sequidão, não interessa se você tem um mês, tem uma semana, tem 6 meses que está em Lodebar. O desafio do Senhor é
sai de Lodebar e vem para Jerusalém e senta à mesa do rei, porque a toalha da graça, a toalha da bondade te cobre e faz tudo novo, e como um filho. Quantos filhos nós temos aqui? Feche os seus olhos e nós vamos orar